Poucas semanas para a prova da ANSA e eu sei que o desespero está batendo a porta. Você chega em casa cansado, não sabe como progredir nos seus estudos. O vídeo de hoje vem justamente trazer 5 principais situações que você pode evitar o adiamento da sua aprovação ainda nesse processo da ANSA, mesmo faltando menos de 3 semanas. Fica comigo logo após a vinheta que nós vamos tratar sobre este assunto tão importante para a sua carreira no ano de 2026. Fala pessoal, tudo bom? Irazê aqui novamente com vocês e hoje nós vamos trabalhar uma perspectiva sobre o fim da procrastinação na nossa vida, né? E aí eu tenho que ser sincero com vocês, todos nós por natureza somos procrastinadores. Porém a gente precisa entender que a dinâmica da nossa vida ela não pode ser apossada pela procrastinação propriamente dita. A gente precisa ter os lapsos de consciência da procrastinação quando ela quer vir para a nossa vida e agirmos no sentido de tentar resolvermos ou diminuirmos ela na afetação dos nossos projetos pessoais. Eu tenho certeza que se você está aqui, você está empenhado em mudar a sua vida por meio do concurso público, quer seja nas empresas de engenharia, nas empresas públicas, né, de uma forma geral, principalmente aí companhias de gás, né, Petrobras, Transpetro, TBG, ANSA, todo esse conjunto de empresas que nós tratamos aqui no canal. E é por isso que eu, pensando nessa reta final que nós estamos trabalhando agora na ANSA, eu trouxe este assunto para nós tentarmos ajustar a nossa rotina e progredirmos bem nessa reta final, que é ela, nesse momento final que nós vamos dizer que viemos no dia 26 de abril, que é o dia do nosso encontro com a nossa aprovação. E é por isso que neste vídeo nós vamos tratar de 5 táticas de guerra para salvar o seu pós-edital da ANSA 2026. Seguindo, a gente precisa entender que nós estamos no olho do furacão. O que é isso? Nós já temos um alvo consolidado, que seria a ANSA, que é uma subsidiária integral da Petrobras, que atua na parte de fertilizantes, nitrogenados e Arla 32. Nós temos uma oportunidade ímpar, né? São 126 vagas para vocês trabalharem na maravilhosa cidade de Araucária, que eu já apresentei para vocês em vídeos aqui deste canal. Além disso, nós temos um prazo a resolver, que seria no dia 26 de abril, que é o dia da nossa prova e que ela vai garantir a nossa aprovação. Então o relógio está correndo. A ANSA ela não vai esperar você ter o dia perfeito para estudar. Nós precisamos entender que todos nós temos rotinas. Todos nós trabalhamos, estudamos, temos que cuidar dos nossos afazeres, outros para além do trabalho, mas se o estudo, se a solução para o seu problema hoje é garantir uma boa oportunidade de emprego em que você de fato tem uma carreira profissional a ser cumprida, uma jornada profissional a ser resolvida, principalmente sendo bem remunerada, a ANSA é a primeira oportunidade do ano de 2026 no sistema Petrobras. E é por isso que nós vamos tratar deste assunto sobre procrastinação, evitação, né, na verdade, da procrastinação nessa reta final. Seguindo. Então, a rotina do profissional. Qual é a nossa rotina real? Eu estou falando de rotina real, tá? Eu não estou falando daquela oportunidade das pessoas que algumas pessoas possuem, que é passar o dia todo estudando, né? O nosso objetivo aqui não é esse. Não é para falar somente para essas pessoas, tá? Se elas quiserem se apropriar do que nós estamos discutindo aqui, tudo bem, não tem problema nenhum. Mas eu estou falando da vida real, que é o quê? Você vai chegar exausto do seu trabalho, aí você vai querer o quê? Tomar um banho, sentar no sofá, fazer o quê? Vou dar só uma espiadinha aqui no celular para ver o que é que está acontecendo aqui no Big Brother, na guerra do Irã, como é que está a questão política do país, a economia, porque eu também tenho que me apropriar, não esqueçam da prova de redação, tá? Muito relevante. E aí o que é que vai acontecer? Aí você entra no Instagram, aí você vê uma notícia, né? Ah, houve um evento lá, não sei o que, no sul do Brasil, aí você vai olhar. Aí começa a vir, aí vem aquele loop, né, de dopamina barata, aí você vai ficar, entra no TikTok, aí vai vendo uma coisa. E no final das contas, o prazo do seu tempo de descanso passou, né? E aí passaram-se 2 horas. Ora, se você chegou 6 horas, já estamos falando aí de 8 horas, né? E ainda você tem ainda que fazer sua alimentação, né? Antes de dormir, claro. E aí vem o castigo, né? Que seria o quê? A culpa, ela vai bater e o desespero vai aumentar. Ou seja, eu estou numa reta final, faltando quase 3 semanas, né? Pouco menos de 3 semanas. E aí o que é que eu vou fazer? Meu Deus, eu não tenho mais tempo, porque eu já perdi meu tempo aqui no celular. Peguei meu celular e fiquei perdendo tempo. Então a gente precisa tentar resolver isso. Como?
diagnóstico. É preguiça? Não, porque procrastinação ela não é preguiça. A procrastinação, na verdade, ela é um mecanismo de defesa contra o estresse. Porque nós estamos acostumados o quê? A chegarmos cansados, com muitos problemas já resolvidos, e a gente não possui mais somente os nossos 20 anos, né? Lá da época do ensino médio, a gente tinha terminado e estava no início da faculdade, né? O nosso cérebro ele vai enxergar a montanha do edital e vai entrar em pânico, ou seja, tem muito assunto para mim resolver, não organizei ainda minha rotina, ainda estou fazendo algumas poucas questões, estou ainda com muitos PDFs, muitas videoaulas para resolver, e aí o que vai acontecer? Para economizar energia, o nosso cérebro vai fazer o quê? Jogar a gente para o feed do Instagram, que é mais barato, do que pensar naquele calhamaço de conteúdos para a gente ver ainda nessa reta final. E aí algumas pessoas, claro, se dão por vencidas já. Muitas optam até por nem fazer a prova, o que é mais grave ainda. Porque lembra, só não passa em concurso quem não faz prova. Você não esqueça, você que se inscreveu, você que já comprou sua passagem, você que já se organizou para a prova, você tem a obrigação de fazer a prova e dar o seu melhor, tá? Lembrando, dar o seu melhor significa estudar o máximo que der e entregar esse resultado, esse conjunto de conhecimento que você adquiriu no dia 26 de abril e, claro, fazer uma boa prova objetiva, né? Lembrando que são 100 questões, 30 básicas e 70 ou específicas. E, além disso, nós temos uma redação ainda de 30 linhas que a gente não pode se descuidar jamais, tá? Por isso que, independente de qualquer coisa, dá uma olhada na descrição desse vídeo que tem uma oportunidade muito bacana para você. E aí a gente não pode, gente, ficar preocupado com isso, né? Que é o medo da banca Sebrasp, né? Que é justamente a banca organizadora desse concurso. Então, o que vai acontecer? Você vai lembrar, meu Deus, 70 itens específicos de engenharia. Aí você que vai fazer o cargo de manutenção, de operação, e começa a travar, né? Quando você vê aquele calhamaço de conhecimentos que você tem. E aí o que vai acontecer? A ansiedade brutal. Aí o formato certo e errado. Aí começa a vir na sua cabeça. Uma errada não acerta. E a frustração do erro faz você fazer o quê? Adiar o estudo. Ou seja, ai meu Deus, eu acho que eu não vou ter como fazer todas sem questões. Eu não tenho capacidade intelectual, eu não estou com tempo para estudar. Meu Deus, o tempo está passando, minha rotina está me consumindo. Então, o que acontece? Para evitar a dor de errar, você vai virar o quê? Um planejador profissional. Ou seja, eu não vou estudar hoje, eu vou organizar minha planilhazinha para amanhã e a partir de amanhã eu vou fazer uma reorganização da rota. E tudo isso faz o quê? Faz você ter uma falsa sensação de avanço. Ou seja, você não estudou nada, simplesmente planejou. E lembrando, eu estou falando isso porque eu já fui desse time, tá? Que é justamente adia a aprovação. Por quê? Porque acha que não tem capacidade para passar na prova. Essa é a questão. E por que você acha que não tem capacidade? Porque você não estuda. É o básico. Eu já falei para vocês, reta final é momento de testar por meio de questão e ir para o material de base. Material de base, entenda-se os PDFs, os livros, as apostilas, as videoaulas, somente nos assuntos que pesarem, né? Que você sentir realmente, cara, eu não estou entendendo esse assunto aqui, eu preciso destravar esse assunto para me avançar. Aí você vai lá, consome o material rapidamente e volta para as questões que justamente lá que é o campo de batalha que você precisa ver e entender o que a banca, quais são as palavras, quais são as pegadinhas que a banca faz que podem lhe prejudicar na hora de marcar a assertiva correta na prova, tá? Então, por isso que é muito importante vocês se atentarem para esses detalhes para evitar cair nessas armadilhas, tá? E aí, chega de teoria. Nós vamos agora para o campo de batalha, né? Como quebrar essa inércia a partir de hoje? Lembrando que a gente tem pouco tempo até a prova, então qualquer segundo, qualquer hora, qualquer minuto, a partir de agora, elas serão muito relevantes para que a gente possa avançar no conteúdo e chegar na prova tinindo, dando o nosso melhor. Lembrando que você não precisa saber tudo do conteúdo, você precisa simplesmente marcar a alternativa no local correto, tá? Então aqui estão 5 táticas de guerra para a gente blindar o ritmo nessa reta final. Papel e caneta na mão? Vamos lá. Primeira. A tática número 1, que é a regra dos 2 minutos. A gente precisa o quê? Ter foco, uma ação mais 2 minutos. O que é isso? Primeiro, o acordo. Você vai chegar e sentar na mesa. E com o compromisso do quê? De estudar por apenas 2 minutos. Você já organizou, você já comprou, né? Você já adquiriu o pacote do edital verticalizado.
Você vai chegar na sua casa, você já vai ter o roteiro todo organizadinho do conteúdo básico, objetivo. Se você comprou o pacote de redação, também dá para organizar tudinho, né? Que é justamente o que eu vou apresentar para você já já. E aí você vai fazer o quê? Sentar e com a mentalidade, ok, de eu vou fazer a produção do meu conhecimento agora para me entregar no dia 26. E aí a ciência por trás disso é justamente o quê? Fazer com que você saia, faça uma transição de estado. Ou seja, você chegou, se acomodou rapidamente na sua casa, mas já tem um propósito de fazer, de estudar. Você já definiu. Então, se já definiu, você vai sair do repouso, ou seja, chegou do trabalho, se organizou e já começou a preparar o tempo de estudo para executar o serviço. Então, eu tenho 2 minutos aqui para me organizar. Pronto. Já organizei, liguei o computador, já entrei na plataforma de estudos, e vou começar 2 minutinhos só. E o que vai acontecer? Em 99% das vezes, você vai quebrar a inércia e engatar aproximadamente 1 hora inteira de estudo. Ou seja, você vai começar a resolver questão e você não vai sentir aquele sono que dá quando a gente chega cansado e começa a ler um PDF, por exemplo. Não sei se já aconteceram com vocês, né? Mas geralmente quando a gente começa a ler sem muita objetividade, ou seja, a gente lê como se fosse um romance, dá um sono da molesta, né? E aí a gente começa a querer marcar, mas aí só a marcação em si continua mesmo que uma inércia, por mais que a gente preste atenção, aí vai vir aquele cansaço, aquela dúvida se já leu aquele trecho, se entendeu, se não entendeu, e aí vai ficar nesse loop infinito lá do PDF e no final das contas vai dar o quê? Uma sonolência, porque o estudo está muito passivo. Por isso que eu falo, questão é a solução, tá? Então, o que vai acontecer? O foco vai sempre vir depois da ação. Então, primeiro você determinou e começou. Que aí você garantiu a ação efetiva de estudar, que é a nossa ideia, tá? Tática 2, o ambiente, né? A força de vontade de um pai de família e de uma mãe de família, ela é limitada, né? Não confie nela. E aí você precisa estabelecer o seu bunker anti-distração. Ou seja, você pega o seu celular, deixa no outro cômodo, na mesa, apenas tela, que é justamente o computador de vocês, tá? Um caderno ou uma folha para anotação, caneta, lápis, né? Aqueles kits de caneta para você tomar alguma nota específica. Para quem gosta de estudar, por exemplo, pelo Google, né? Tem o Google Docs, que é fantástico para vocês organizarem as revisões de vocês ou fazer um caderno de erros, né? Que é justamente pontos notáveis que foram cobrados nas questões e que vocês precisam de ter esse conhecimento e aplicar no dia 3. Então, utilizem a melhor forma, né, que vocês entendem que possam se apropriar, né, do conhecimento que vai ser relevante na prova de vocês. E claro, eu estou falando aqui da ANSA, mas que essa parte ela serve para muitos outros concursos que vocês devam fazer aí ao longo da jornada de vocês, né? Lembrando que a ANSA é um primeiro passo de muitos que algumas pessoas estão fazendo aqui, tá? Então, depois disso, dificulte o acesso, né, à tentação para vencer a guerra. Então, começou a estudar, gente, evita abrir qualquer outra página que não seja de estudo específico. Porque o que acontece? Quando você abre, por exemplo, a página de entrada, né, a página inicial de um aplicativo de navegação, né, como um Edge, Google Edge, por exemplo, vem aquele Google, né, ou aquela página inicial, né, do MSN, que traz muitas notícias, e aí você começa a cair numa curiosidade, né? Hoje mesmo eu acabei caindo nessa e quando eu despertei, opa, preciso voltar para cá, porque senão vai dar ruim para mim. Então a gente precisa ter muita atenção, dificultar o acesso à tentação para a gente vencer essa guerra final. Lembrando, a gente precisa estabelecer que a aprovação é nossa prioridade nessa reta final. Vamos para 3. Engula o sapo logo cedo, que é isso. A rotina noturna ela é cruel, né? Se deixar para estudar após resolver os problemas da empresa, da família, a chance de falhar é gigante. Então, uma alternativa que pode ocorrer, que algumas pessoas, né, algumas pessoas que estão trabalhando comigo, na parte da mentoria, elas sempre reforçam que acordam cedo, né, 1 hora mais cedo, por exemplo, se vai ter que sair de casa às 7 horas, ela acorda às 5, se organiza, até 6h30 está estudando, né, de 5h30, por exemplo, às 6h30 começa a estudar, 6h30 prepara o café da manhã e já começa a ir para o trabalho, né? E aí o que acontece? Você vai direto para os conhecimentos específicos, já pega o celular, por isso que na plataforma, e eu vou já mostrar para vocês, ela facilita um pouco, porque você já tem a leitura rápida do conteúdo e já vai para a questão, sem muita enrolação, né? Sem muito floreio. A questão é a objetividade, ver onde é que o conhecimento vai ser aplicado na ANSA. E aí é a estratégia. Engula o sapo mais feio, né? Enquanto a casa dorme e sua mente está limpa. Ou seja, o início da jornada, sua mente está mais aberta para o aprendizado, né? E se não for possível, no final, lembra, você vai fazer o seu melhor com o que tem. Se você não consegue acordar muito cedo,
para pegar o ritmo de estudo, vá para a noite, não tem problema nenhum. O negócio é fazer o nosso melhor. Essa é uma alternativa. E aí, o estudo ativo é imperfeito. Ou seja, o que o amador vai fazer? Ele vai pegar o estudo passivo, ele vai tentar o quê? Memorizar os PDFs inteiro, pensando que ainda está lá na 7ª série, no 8º ano, né? Que você ficava preocupado com as provas, de redigir tudo conforme estava lá nos livros, né? Então essa parte ela acabou, isso não existe mais, né? Por quê? Porque ela vai dar sono, não vai adiantar, você precisa compreender o assunto. Compreender o assunto é diferente de decorar, né? Então o que vai acontecer aqui, ó? Você vai fazer uma engenharia reversa. Como? Direto para as questões do Sebrasp, certo e errado. E é lá que vai ser o campo de batalha. E aí você vai ter que se apropriar do que eu defendo aqui abertamente, o uso da IA. Se você errou, excelente, né? Joga a questão no ChatGPT da vida, no Gemini, no Claude, né? E peça para ele explicar como se você fosse um iniciante. Isso vai fazer o quê? Você forçar a agir o tempo todo, ou seja, você vai estar sempre em estado de alerta, tá? E aí, recalcular a rota, né? O erro do amador é deixar que um dia ruim, falhar na terça, estraga a semana inteira. Ou seja, se eu não estudei hoje, por exemplo, não vou estudar hoje não, amanhã eu vou pegar no trampo, que aí vai dar certo e tal. Ou seja, fique sempre esperando o dia perfeito, isso não vai existir, né? Então, o candidato profissional, ele precisa ter clareza que tem memória curta para o fracasso. Não existe esse negócio. A gente precisa dar o nosso melhor. Por isso que a prova, considerando que a prova é no final de abril, a gente precisa se perdoar e voltar para a mesa urgente, porque eu tenho pouco tempo, né? E constância, lembrando, não é ser perfeito todos os dias, é nunca desistir 2 dias seguidos. Se falhou hoje, vamos usar o que foi prejudicial hoje e vamos avançar amanhã, para evitar qualquer problema no sentido da nossa aprovação. Lembrando, a gente está trilhando o caminho da aprovação e escolhemos a ANSA como nosso primeiro campo de batalha, tá? E aí, o que acontece? Eu preciso deixar claro para vocês, eu não estou aqui para passar a mão na cabeça de ninguém, né? Afinal de contas, a gente precisa entender que a disciplina ela vai vencer o talento técnico. Você precisa entender e dar o melhor que você puder no projeto de aprovação que você definiu. Não fui eu, foi você. Você que optou em melhorar a sua qualificação, seu plano de desenvolvimento individual que está atrelado a entrar numa grande empresa, principalmente do sistema Petrobras, na parte de gás e energia. E lá é a oportunidade que você destinou, né, para a sua parte profissional, né, que é uma das partes de um grande profissional, que é justamente estabelecer onde ele quer trabalhar, como ele quer se desenvolver. E a ANSA, com certeza, é a primeira oportunidade grande que se abriu para você nesse momento. Então, você precisa entender e trilhar este caminho de forma adequada e coerente, tá? E agora eu vou mostrar para vocês como deve ser a rotina de vocês nessa reta final, tá? Primeiro, vocês vão chegar em casa, tomar o banho, se alimentar, tomar um lanche rápido e ir para a mesa de computador e acessar a internet e vai acessar o cargo que você escolheu. E aí pode ser manutenção elétrica, a parte de administração e controle, aí você pode também optar por fazer o curso de parte de redação, né, que é muito importante para vocês, onde a gente vai trilhar a estratégia, vamos analisar provas passadas muito fantásticas, inclusive temos 10 apresentações, 10 temas, né, propostos para vocês, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Além disso, vocês podem estudar a parte de operador, né, técnico de operação, logística de transporte, se você quer só os conhecimentos básicos também tem. Além disso, temos a administração, a engenharia de produção, a parte de manutenção mecânica, projetos, construção e montagem mecânica, a parte de manutenção mecânica também. Eu vou escolher aqui a parte de técnico de operação, né? Que é um cargo muito massa, que são 111 vagas. Olha, se não chamar a 111, vai chegar muito perto, porque com certeza a demanda está muito precária lá, né? E precisando de gente para trabalhar lá, né? Vamos lá, você entra aqui, né? Você vai entrar no nosso site, e aí você vai ter acesso, né, às informações que eu já apresento para vocês aqui. E aí vai ter o quê? Vai ter tudo, gente. Ó, português, informática, raciocínio lógico, a parte de físico-química. E aí a gente vai ter a parte a parte de química orgânica, eletricidade, enfim, tudo isso. Aí você vai entrar aqui, por exemplo, aí eu vou estudar, por exemplo, hoje informática. Vou pegar informática,
vou entrar no sistema operacional, né? Hoje eu defini, por exemplo, que eu vou estudar sistema operacional, aí vou entrar. A importância estratégica do Windows 10 para a ANSA, ou seja, você vai entender como é que esse conhecimento que eu estabeleci aqui junto com a nossa equipe vai ser utilizado dentro da ANSA, né? Que é justamente você precisa entender o porquê, que é justamente o que falta clareza em muitos materiais aí. Tá? O porquê? Por que eu preciso aprender 11, o Windows 11 e o 10 somente? Né? Com certeza, na ANSA tem essa estrutura. E aí você vai fazer o quê? Você vai entrar no material, vai ler todinho, vai entender porquê, e aí você vai entrar o quê? Ó, questões. E aí você vai entrar nas questões. E aí você vai começar a resolver questões, né? É justamente o nosso objetivo maior. Vamos lá. Você entra e vai lá e começa. Julgue o item a seguir referente ao sistema operacional, edição e planilhas, né? E aí, o sistema operacional Windows 10 oferece interface gráfica intuitiva, suporte multitarefa aprimorado e integração com serviços na nuvem, como o OneDrive, a fim de aumentar a produtividade e a conectividade. Aí você não tem dúvida, vai lá, resolve. Opa, show de bola. E avança. Repare, é certo e errado. É rápido, não é difícil. Você compreendeu o que a ANSA vai querer de você e você vai colocar esse conhecimento à prova. Geralmente, a gente colocou algumas questões aqui, abaixo de 200 questões, para justamente o que? Acelerar o seu ritmo de produção nessa reta final. Porque lembra, olha só, eu resolvi uma questão aqui em menos de 30 segundos. Li, já marquei o que eu achava que era. E se eu errar? Vou no comentário das questões, né? Aqui, por exemplo, vamos ver essa daqui, ó. Julgue o próximo item relativo ao conceito de informática. O Windows 10 possui suporte nativo para arquivos no formato zip, sendo possível compactar e descompactar arquivos sem a necessidade de programas adicionais. Certo? Certo. Vamos ver. Acertei. Mas se eu tivesse errado, vem aqui, inicialmente, na questão das análises, né, dos comentários do pessoal, e na dúvida, gente, vamos para a inteligência artificial. Puxa um Cloud, puxa um ChatGPT, puxa um Gemini. E tudo isso hoje está difundido, todo mundo sabe como utilizar. Inclusive no canal mesmo eu tenho vídeos explicando como estudar a matéria específica e a matéria básica, tá? Vamos lá. E aí, beleza. Terminei meu ciclo de informática e agora eu vou para a próxima etapa, que seria a parte específica. E hoje eu vou estudar, por exemplo, metrologia. Vou estudar metrologia, né? E aí, na metrologia, eu vou entender por que a metrologia ela existe na ANSA, e aí vou ver a importância do sistema internacional e tal, e vou lá para o TEC Concursos. Hoje eu vou fazer a parte de 128 questões, repara, são quantidades de questões razoáveis para uma reta final, porque a gente precisa passar o pano, passar por toda a fase de execução de conhecimentos, tá? E aí a gente vai lá e começa, né? Em medições para o processo óptico, eletroindutivo ou eletrocapacitativo, não ocorrem erros de medição devido a fatores de natureza mecânica. É isso? Aí, errei. Olha que legal. E aí a gente vem para cá, ó. Opa, a resposta é certa, porque nos processos de medição ópticos, eletroindutivos e eletrocapacitivos, não há contato físico com a peça medida. Isso elimina erros que seriam causados por fatores mecânicos, como desgaste do instrumento, deformação da peça ou pressão aplicada para o operador. E aí tem uma explicação aqui. Olha que riqueza. Então pronto, errou a questão, não desanima, não desanima, estamos na reta final. O objetivo é errar aqui e aprender aqui para chegar na prova e render bem, tá? E para encerrar, você vai lá depois, lá para o curso de redação. E aí na redação, o que a gente vai fazer? Vai pegar o curso de redação, e na redação é interessante, por quê? O que a gente pensou? A gente vai fazer um raio-x, né, do Sebrasp, vamos entender como é que funciona a regra do jogo, vamos explicar como é que funciona a parte da redação propriamente dita, que está constando no edital, que vai interessar a você na elaboração do seu projeto de trabalho de redação, né? E aí a gente vai explicar tudo, cara, decodificação do tema e projeto de texto, vamos falar sobre a introdução, sobre como é que a gente vai estruturar a parte do desenvolvimento, vamos buscar como é que transformar, né, informações no argumento, vamos trabalhar a parte do repertório sociocultural estratégico, onde a gente vai explicar para vocês como é que a gente vai utilizar em linhas gerais os nossos conhecimentos amplos para entregar na prova. Vamos entender como é que a gente vai usar coesão e operadores, né, de coesão para garantir que o texto seja bem elaborado. Vamos entender como é que a gente vai fazer uma conclusão no padrão Sebrasp.
Vamos ver alguns eixos temáticos, né, quentes, né, sobre o nosso setor, né, petroquímico. Vamos falar, vamos ver como é que funciona a mecânica de uma redação nota máxima, né, num processo seletivo. E além disso, nós temos 11 propostas de temas para que vocês possam fazer, né, nessa reta final. E tudo isso já tem o que? Material específico sobre isso, né, para que vocês possam ter, inclusive, um modelo de rascunho, né, com as 30 folhas, para que vocês possam aplicar, na verdade, tudo que vocês aprenderam ao longo da jornada aqui de 10 encontros, né, que a gente tem aqui em PDF, para que você possa elaborar a melhor redação que vai garantir, né, que você garanta os 20 pontos aí aproximadamente, que é o máximo que a gente pode fazer, mas aproximadamente 20 pontos para garantir que uma prova objetiva com uma boa redação coloque você em uma das 126 vagas imediatas, fora o cadastro de reserva, na ANSA, né? Então, eu desejo para você que nessa reta final você consiga performar bem, né? E consiga estudar da melhor forma possível, utilizando bons materiais. Lembrando, existem muitos materiais bacanas no mercado. O que a gente propõe aqui é trabalhar um material sintético para essa reta final e garantir com que você realmente chegue na prova tendo feito, né, uma passagem inteira pelo edital do concurso e possa entregar, né, o seu conhecimento, o melhor de si nesse processo. Para você, muito obrigado e até o próximo vídeo. E não esquece de dar uma olhada aqui na descrição para verificar se há, né, a oportunidade do seu cargo, e se não há, claro, comenta aqui embaixo para ver o que a nossa equipe pode fazer por você nessa reta final. Muito obrigado e até o próximo vídeo.